Sejam bem-vindos de volta. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que está a atual configuração da marcenaria. Recentemente eu fiz a aquisição de uma serra de fita e eu tive que mudar minha serra de bancada de local. Ela está no centro da marcenaria agora, bem aqui na minha frente. Com isso, o processo de corte e produção das peças para o móvel se modifica. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Vem comigo. Eu vou começar mostrando um plano geral da marcenaria e depois eu falo especificamente sobre cada ferramenta. Do lado direito, aqui no primeiro plano, nós temos a desempenadeira. Depois da desempenadeira, lá no fundo tem a serra-fita, algumas ferramentas menores no chão que eu vou mostrar para vocês. No centro, a ferramenta principal de bancada, né? Não é propriamente estacionária, eu diria que é de bancada, que é a própria serra de bancada. E lá no fundo, o desengrosso. Aqui à esquerda tem o torno mecânico do meu irmão, que ele fabrica cachimbo, mas eu praticamente não utilizo essa ferramenta. E aqui uma bancada tradicional de marcenaria. Agora então eu vou mostrar peça por peça para vocês, ferramenta por ferramenta, como é que fica o plano de corte geral em madeira maciça aqui dentro. Bem, quando a gente fala em móveis em madeira maciça, a primeira preocupação de um marceneiro é criar uma superfície plana. E em geral, como que a gente começa a fazer isso? Ou pela serra de bancada, ou pela desempenadeira, ou pelo desengrosso. Aqui, como eu tenho as três ferramentas, geralmente eu utilizo essa desempenadeira para fazer a primeira superfície plana, tá? Essa é uma desempenadeira pequena, é uma Serbe, toda em ferro fundido, e ela não é ideal, por exemplo, para mesas, mas em geral, como a minha intenção aqui é criar poltronas e cadeiras, ela me serve relativamente. Essa é a próxima ferramenta que eu preciso fazer um upgrade, digamos assim, preciso aumentar, comprar uma maior do que essa aqui que eu tenho, tá? Então, a primeira ferramenta a ser utilizada na produção para uma primeira superfície plana seria essa Serbe, essa desempenadeira. Depois disso, o que a gente pode fazer? A partir de uma superfície plana, ou então de duas superfícies planas pela desempenadeira que é possível fazer, nós poderíamos vir para o desengrosso. Então o desengrosso aqui está do lado oposto da marcenaria. Não é o ideal, mas pelo tamanho que eu tenho aqui, a minha marcenaria é quase quadrada, tá? Ela é retangular, mas assim, quase quadrada. Então pelo tamanho que eu tenho aqui dessa marcenaria, o melhor foi colocá-la aqui nesse canto, mesmo porque nessa lateral aqui desse desengrosso, isso é um desengrosso DeWalt, eu consigo fazer a ligação dele com mais facilidade com esse coletor de pó que eu tenho aqui. E se eu deixo o coletor de pó aqui, eu consigo ligá-lo também na serra de bancada que eu tenho aqui no centro. Então para mim fica mais fácil. Se eu colocasse esse desengrosso ali próximo da desempenadeira, eu não conseguiria utilizar o coletor de pó com a facilidade que eu consigo utilizá-lo agora. Então, passando primeiro pelo desempenho, criando uma primeira superfície plana, depois para o desengrosso, nós poderíamos fazer a partir da quarta superfície até a sexta aqui na serra de bancada. Essa é uma serra de bancada DeWalt, uma DW7492. Eu adquiri essas três ferramentas ao mesmo tempo. A DeWalt, desengrosso, a serra de bancada e essa Serbe aqui que eu comprei usada. Então, a finalização do que nós chamamos de blank, que seriam as 6 superfícies planas e paralelas, eu consigo fazer a finalização aqui, tá? E dar um acabamento melhor no desengrosso. Então, essas foram as ferramentas principais para se criar um blank, se criar uma peça em que a partir dela eu vou dar forma à minha cadeira ou poltrona, pensando na construção dessas peças, tá? Depois disso, o que eu posso fazer? Aí começa a brincadeira a ficar um pouco mais divertida, né? Eu posso fazer cortes curvos, e por isso eu adquiri agora, recentemente, essa serra de fita. É uma Rigid, ela é pouco vendida aqui no mercado brasileiro, é preciso importá-la, mas como eu achei usada aqui de um amigo aqui em Brasília, eu resolvi adquiri-la, porque lá fora ela é reconhecidamente uma boa marca, tá? Então, eu tenho essa Rigid de bancada, essa serra-fita de bancada, que provavelmente vai me ser muito útil agora para fazer cadeiras em curva, que é o que eu pretendo fazer.
E aí, nessa parede, quando a gente entra na marcenaria ali então, nessa parede do lado direito eu tenho, por exemplo, eu tenho um serrote japonês ali pendurado, eu tenho algumas grosas, eu tenho esquadros e aqui eu tenho meus grampos. São poucos grampos, eu precisaria de pelo menos 5 vezes essa quantidade de grampo. Mas, bom, nós marceneiros sabemos, grampos sempre serão insuficientes. Por mais que você tenha dezenas e dezenas, você sempre vai precisar de muitos grampos. E é uma ferramenta muito cara, né? Em geral, no Brasil, tudo é muito caro, mas os grampos são caríssimos, né? Lá fora também, o pessoal, os marceneiros costumam reclamar. Bom, aqui embaixo eu tenho já 2 brinquedinhos diferentes. Aqui à esquerda eu tenho essa Makita, que é uma fresadeira de junção, que serve para juntar peças, né, planas. Em geral, é muito utilizada para juntar tampos de mesa. Ela é muito útil porque ela, através desses biscoitos aqui, ó, eu até coloquei num potinho, você consegue melhorar a estabilidade do tampo de uma mesa grande, por exemplo. Mas existe uma infinidade de outras utilidades para essa ferramenta. E aqui do lado direito eu tenho uma DeWalt, que é uma tupia, um outro brinquedinho legal, que é, salvo engano, aquela PK611, né? Que ela pode se transformar também numa tupia laminadora. Ela é bastante útil, essa ferramenta, inclusive. Aqui no centro, bom, nós temos a nossa bandeira real aqui, mas eu tenho vários insumos aqui, tá? Aqui é onde eu guardo principalmente colas, solventes, lixas, óleos, vernizes, tá tudo aqui. Tem a furadeira de coluna ali, essa furadeira é do Rubinho, do meu irmão, que é um grande produtor de cachimbos aqui no Brasil. E na outra parede tem serrote, outras coisinhas mais e o torno dele. E para finalizar, aqui no canto, nós colocamos essa bancada. Essa bancada não foi eu que fiz, eu até preciso produzir uma bancada melhor do que essa. Essa bancada foi comprada em 2014 na Leroy Merlin. Pessoal, essa então é a configuração atual da marcenaria. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu espero também que dê certo essa configuração, que facilite o trabalho, tá? Porque essa é a ideia, quando você coloca as mesas e as bancadas em determinado lugar, tudo isso é pensado para que o trabalho fique mais fácil, né? Para que ele fique mais fluido. E essa foi a ideia. Então, obrigado por ter assistido o vídeo e até o próximo.